Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula de adjunto de nominal, né? E vamos falar também sobre predicativo, tá? Eu quero que vocês prestem atenção porque é um detalhezinho que você consegue identificar um e outro, tá? Então, vamos lá, presta atenção aqui comigo porque eu preparei uns slides para você acompanhar a explicação. Enquanto isso, você pega seu livro, tá? Da unidade 3, vai abrindo aí na página 20, ok? Para você acompanhar aqui o que eu vou falar e a gente vai classificando juntos e você vai entendendo então a matéria, tá bom? Então, vamos lá. Predicativo, né, versus aí o adjunto adnominal, tá? Lá na página 20, você tem alguns conceitos. Nós já falamos sobre o predicativo. O predicativo, ele expressa características, né, que estão relacionadas a um substantivo, tá? A gente já viu isso, a gente já vem falando sobre isso. Só quero trazer a sua memória aí, só quero fazer você lembrar sobre o que nós vamos falar agora nesse período em que a gente está abordando aí a parte gramatical, tá? Então, assim, às vezes o aluno ele vai se confundir. Por quê? Porque o predicativo se refere ao substantivo quando esse substantivo exerce a função de sujeito, tá? E o adjunto adnominal, ele também acompanha o substantivo. Então é nessa hora que o aluno acaba se confundindo. Mas vamos ver aqui com calma que você vai ver que dá pra gente identificar aí a diferença entre um e outro. Só você prestar atenção aqui comigo. Então olha só. No seu livro tem essa oração aí. O menino achava o cãozinho leal e carinhoso, tá? Uma frase, né, tranquila, simples, tem um verbo. Pensa aí junto comigo, qual é o verbo? Qual é o verbo que a gente encontra aqui nessa oração? O menino achava o cãozinho leal e carinhoso. O verbo é achava, né? Muito bem. Então, quem acha, acha o quê? Repara, você consegue fazer aquela perguntinha acrescentando o quê, né? Não tem preposição. Se não tem preposição, esse verbo achar é um verbo transitivo. E o que isso quer dizer? Ah, esqueci, professora, eu não lembro, né? Pode ser que você venha com essa dúvida aí. O que isso quer dizer? Esse verbo, ele pede um complemento. Ele pede um complemento para que a oração toda tenha um sentido. Se não, imagine, nós pararíamos a frase o menino achava, ponto. Achava o quê? Ia ficar todo mundo sem saber o que ele achava, correto? Então, esse verbo, ele é verbo transitivo porque ele pede o quê? Um complemento, tá? Esse complemento não precisa de preposição. Então, ele é um transitivo o quê? Direto. Tudo bem até aí? Então tá, essa matéria a gente já estudou, a gente já sabe, só tô relembrando aí pra vocês, tá? Tudo isso faz parte de análise sintática, ok? Então é como eu falei no início, a gente não vai ver mais as coisas soltas. A gente agora vai trabalhar com todas elas na oração, analisando todas elas, tá? Bom, o menino achava, eu fiz a pergunta o que, identificamos que esse verbo ele é transitivo. Agora eu pergunto a vocês qual é o complemento do verbo então achava nessa oração aí. O menino achava o cãozinho leal e carinhoso. Que você vai responder o que? O complemento desse verbo, ele achava o que? O cãozinho leal e carinhoso. Isso aí, tá? Esse o cãozinho aí leal e carinhoso faz parte do complemento verbal, correto? Tá. Esse cãozinho aí, ele é classificado como o objeto do transitivo. Então, o verbo transitivo possui um objeto, que pode ser direto ou indireto. Neste caso, o cãozinho é um objeto direto. Por quê? Porque o transitivo foi direto, tá? Então, você tem um verbo transitivo, você tem um complemento. E agora chega onde eu quero, né? Na matéria aí que a gente vai desenvolver nesse período. Predicativo. O que é isso? Vamos relembrar. Nós já falamos também, mas agora a gente vai adentrar melhor, né? Bom, o predicativo é uma característica, né? Uma característica que se refere ao substantivo, tá? Esse substantivo pode ser o sujeito, e se esse substantivo for o sujeito da oração, esse predicativo
vai ser então o predicativo do sujeito, tá? Se a gente diz, por exemplo, assim, ó, o cãozinho é leal e carinhoso. Então, qual é o substantivo aí? Cãozinho. Leal e carinhoso é o quê? Predicativo do sujeito, porque são as características do cãozinho. Agora, observa nessa oração a diferença. O menino achava o cãozinho leal e carinhoso. Quem é leal e carinhoso? É o cãozinho ou é o menino? Pensa aí. Quem é leal e carinhoso? É o cãozinho, correto? Então, se cãozinho, acompanha aqui, ó. Se cãozinho é o objeto desse verbo, é sinal de que leal e carinhoso é o predicativo, então, do objeto, não mais do sujeito. Até porque, quem é o sujeito, gente, nessa oração aqui? Não é o cãozinho, né? Mas é quem? O menino. Então, percebeu como vai depender da posição da palavra na oração, para você poder classificar de forma correta. Por isso que a análise sintática, ela requer mais atenção, não é decoreba, não adianta só eu decorar, não é regra para decorar. Eu agora preciso entender, né, dentro da oração, a posição dessa classe gramatical e a função que ela vai exercer, tá? Então, aqui nós temos um predicativo do objeto, ok? Vamos, então, para o próximo exemplo, tá? Que também está aí na página 20 e segue a continuação na 21. A próxima oração diz assim: o menino queria muito um cãozinho leal e carinhoso. Observe agora, gente. Nós sabemos aí que o verbo é o queria, né? Muito bem. E aí pensa, quem quer o quê? A gente também faz a perguntinha e utiliza o quê. Então, você encontra aí um verbo transitivo, tá? Ele não precisa de preposição. Quem quer o quê? Alguma coisa, né? Então, ele vai direto para o seu complemento, ok? Então, o menino queria o quê que ele queria? Muito um cãozinho, né? Então, a gente encontra aí nessa parte sublinhada o complemento. Lembra que eu falei que o complemento é o objeto, né, do verbo transitivo, tá? Se o verbo é transitivo direto, o objeto também vai ser direto. Tudo bem? Então, o menino queria muito um cãozinho leal e carinhoso. E leal e carinhoso? O que eu tenho aqui? Como é que eu classifico, né, leal e carinhoso? Será que eu vou classificar da mesma forma que eu classifiquei no slide anterior ou na frase anterior? Vamos ver? Não. Ih, mudou, né? Ué, mas não é a mesma palavra? Sim, é a mesma palavra leal, é a mesma palavra carinhoso. Elas também não são adjetivos? Sim, elas são adjetivos, né? Leal é adjetivo, carinhoso é adjetivo. Elas não qualificam, caracterizam um sujeito, um substantivo? Sim. No caso aqui, elas estão caracterizando quem? Quem é leal e carinhoso? Continua sendo quem? O cãozinho, correto? Correto. Então, por que existe essa diferença na hora de analisar sintaticamente? Por que lá na primeira oração foi predicativo do objeto? E por que aqui é adjunto adnominal? E agora aqui entra a sua atenção. O que vai fazer você identificar essa diferença é justamente você colocar ou retirar, ou seja, a ausência ou não dessa característica. Se você diz assim, o menino achava o cãozinho e põe o ponto final, o menino achava o cãozinho o quê? Repara, ficou sem complemento, né? Sem sentido. Então, ele achava o cãozinho leal e carinhoso. Então, ele acrescentou ao cãozinho características. Por isso, essas características são predicativos do objeto. Agora, na oração aqui, se você fala, o menino queria muito um cãozinho e ponto final, dá para entender? Sim, o menino queria muito um cãozinho, independente, né, de características. Ele queria muito um cãozinho. Então, eu não acrescento aí predicativo. Mas se eu acrescento característica, essa característica
vai ser um adjunto adnominal. Por quê? Porque está ao lado do substantivo cãozinho. Então, isso está muito relacionado ao contexto e à compreensão, tá? Como é que você vai identificar isso? Acrescentando ou tirando. Na hora de ler, você esconde a característica e aí você verifica se a oração tem sentido ou não. Então, por exemplo, se eu tampar aqui, o leal e o carinhoso, e eu ler colocando só o ponto final aqui, ó, o menino queria muito um cãozinho, ponto final. Deu para entender? Deu. Beleza, então o que eu acrescentar depois de cãozinho é adjunto. O que é adjunto? São palavras que acompanham, que estão junto, tá? Então são adjuntos adnominais. Por que adjuntos adnominais? Porque são características ao lado do substantivo, ok? Tá? Agora, quando eu volto lá e classifico como predicativo, não, peraí, muda. Aí o predicativo ele é necessário para que tenha entendimento. Senão a frase fica sem sentido. É como se alguém tivesse cortado ou falado incompletamente alguma coisa. Tá? Então, o predicativo do objeto ele vai ser necessário para que se tenha o quê? Entendimento. Para que se dê sentido à oração. Se você tirar esse predicativo, vai ficar faltando ali informação. Ok? Deu para entender? Tá? Pensa nisso. E já no adjunto adnominal, não. No adjunto adnominal, você pode tirar, o menino queria muito um cãozinho, ponto final. Que não vai fazer diferença, continua tendo sentido. Tá? Então a gente vai praticar, lógico, aí em casa você vai estudar, você vai ouvir novamente o vídeo, você vai pensar, porque não adianta querer decorar. Isso aqui você tem que parar para pensar, tá? E aí você vai, conforme você for exercendo as atividades, você vai entender melhor, tá ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui mais um outro exemplo para que a gente faça juntos e você identifique então os adjuntos adnominais. O que a gente vai fazer aqui? Você vai identificar o substantivo. Vamos lá. Se a gente está falando de adjunto adnominal, eu vou falar muito em substantivo, Por quê? Porque é tudo que está junto, tudo que está ao lado, tudo que está acompanhando o substantivo, tá? Vai funcionar como adjunto adnominal. Aí eu te pergunto, olha como a gente entende. O adjunto adnominal, ele é um acessório, gente. Ele não é necessário. Ele é um acessório. Tudo que é acessório não é necessário, é um plus, é um a mais. Entendeu? Então, o substantivo, ele é um núcleo, é a parte principal daquela frase, da informação ali, tá? Tudo que tiver ao lado dele na oração é um a mais, é um acessório. E por isso vai funcionar como adjunto adnominal, está junto do nome. Então, vamos verificar aqui. A gente está trabalhando em gênero textual, notícia. Então, eu trouxe aí uma notícia que saiu dia 27 de abril. Está disponível ela toda, eu não vou trabalhar ela toda, tá? Eu peguei só uma parte aí que interessa. É uma crítica, inclusive, uma resenha crítica dentro dessa notícia aí do filme, o grande evento, Vingadores, Guerra Infinita entrega tudo que promete. Então, o autor aí, ele escreveu essa resenha para falar de quê, gente? Do filme, Então tá, ele até, como foi em 27 de abril de 2018, já aconteceu o filme, acredito que vocês já tenham visto. Então assim, não tem nenhum spoiler. O que a gente vai focar aqui é justamente na questão dos adjuntos adnominais, tá? A gente vai trabalhar as classes gramaticais e você vai ver como funciona essa questão da análise sintática, tá bom? Então vamos lá. Observe como o autor denominou o filme. Quando ele fala lá, grande evento, Vingadores, Guerra Infinita entrega tudo o que promete. Então, como o autor denominou o filme? Ele usou a palavra o quê? Evento. O evento aí se refere o quê? Ao filme, E como a gente classifica gramaticalmente, então, evento? Como um substantivo. E esse substantivo, ele vai ser o quê? O núcleo, a parte principal, ou seja, tudo que ele fala ali está se referindo a esse evento, a esse filme. Ele só substituiu, Ele não usou a palavra filme, usou outro evento, talvez para chamar a atenção, Porque foi
O lançamento do filme foi um grande evento, né? Mexeu com um grande número, né? Um público muito grande de jovens, tá? Adultos também, né? Que gostam. Bom, então o autor denominou o filme como evento. A gente sabe que evento é uma palavra classificada como substantivo e funciona como núcleo, né? Então tá, por que é importante falar núcleo? Porque eu quero que você entenda, que você já observe, para você identificar os adjuntos adnominais, você tem que focar no núcleo. Qual vai ser o núcleo? Substantivo. Então tudo que tiver em volta desse núcleo vai ser o adjunto adnominal, tá? Então vamos lá, como ele o classificou? Como ele o qualificou, né? Como grande, né? Sim, tá lá no título. Esse grande evento. E qual é a classificação gramatical da palavra grande? Adjetivo, tá? Adjetivo. Por quê? Porque qualifica, né? Muito bem. Agora, olha só, lembra que eu falei lá na notícia que o título ele é muito importante, né? Por que o título é muito importante? Pensa aí. Ele atrai o leitor, ele chama a atenção do leitor para aquela notícia, para aquela informação. Se o título não for atrativo, a pessoa passa direto, nem se interessa em ler. Não é verdade? Então, percebe-se que o posicionamento de quem escreveu esse título aí, né, é positivo ou negativo? Quando você vai lá e vê que ele botou grande evento, tal, Vingadores, e aí, o que você percebe? É positivo ou é negativo? Positivo, né, gente? Lógico. É um evento. A palavra evento já dá a ideia de algo fora do comum, diferente, né? E a palavra grande reforça essa ideia. Então, ele acaba trazendo uma ideia positiva quanto ao filme, tá? Então, é isso que eu quero. Vocês vão começar a parar para pensar e analisar, né, as orações, as palavras, a escrita. Não é simplesmente olhar para ela e classificar, tá? A parte gramatical você até já decorou, você sabe o que é um substantivo, você sabe o que é um adjetivo, você sabe o que é um verbo, um pronome, um artigo e assim vai. Agora você tem que prestar atenção nessa análise, né? Na posição dessa palavra na oração, ok? Então vamos lá. Aí eu peguei um trecho, repara que tem 3 palavrinhas em negritos, né? E é justamente aí que a gente vai trabalhar. Eu quero que você observe, primeiro você vai classificar essas 3 palavras, classificar gramaticalmente, né? Porque a gente precisa identificá-las, qual é a classe gramatical dela, e a partir daí eu começo a fazer análise sintática, tá? Ou seja, eu começo a observar tudo que está à sua volta e aí eu identifico. Ah, isso é um adjunto adnominal. Ah, por quê? Porque sua classe gramatical é essa. Ou seja, ela identifica, ela define, ela caracteriza, ela qualifica. E assim a gente vai compreendendo o sentido dessas palavras na oração, tá? Então eu peguei um trecho dessa matéria, né? Dessa notícia que tá toda aqui, ó, disponível. Se alguém tiver interesse em ver, depois ela toda, tá? Tá nesse endereço aqui que eu coloquei, tá? E aí, vamos ler então esse trechinho. Levando esse caráter em conta, chega a ser curioso que Vingadores, Guerra Infinita, um dos filmes mais esperados do ano e estreia desta semana nos cinemas brasileiros, não siga exatamente esse caminho. Temos aqui sim o maior evento cinematográfico já criado pela Marvel e também um filme divertido e épico, digno da junção de alguns dos maiores heróis do mundo. Mas o clima vigente aqui é de desesperança. E aí ele continua lá falando, é bem interessante essa matéria, depois se você quiser, você dá uma olhada lá, tá? Bom, e aí ele continua falando, o que nós vamos fazer? Aliás, o que você vai fazer, né? É um desafio, tá? Bom, você vai, a partir daquele trechinho que eu coloquei, você vai responder essas 3 perguntinhas. A qual classe gramatical pertencem as palavras em negrito? Já coloquei as 3 lá em negrito, tá? E aí, você identificou a classe gramatical. Qual é a função que desempenham para o entendimento do texto? Qual é a função dessa classe gramatical para o entendimento do texto? Será que é muito importante? Será que não é importante?
Será que se eu tirar essa palavra do texto não faz nenhuma diferença? Faz diferença? E aí? É isso que eu quero que você perceba. Isso já é analisar. Não, peraí, essa palavra... Tenta ler o texto sem essas palavras, né? Se você não sabe qual é a notícia, a informação, vê se vai fazer diferença, tá? Na B, quais as palavras ligadas diretamente àquelas em negrito e a qual classe gramatical pertence? Então, agora sim, você vai pegar as palavras ao lado das que estão em negrito e vai dizer a sua classe gramatical, se é artigo, se é numeral, se é adjetivo, se é pronome, tá? É isso que você vai fazer. E na letra C, qual o efeito de sentido ao usar as palavras do item B associadas ao item A? Ou seja, qual o efeito dessa classe gramatical ao lado desse substantivo? Ou, vamos lá, te explicar melhor. Se eu tenho, por exemplo, o menino, você sabe que é o quê? Artigo definido. Então, ele está definindo pra gente quem é esse menino, ok? Se eu digo um menino, é um artigo indefinido, ou seja, eu não sei quem é esse menino. Então, é isso que você vai fazer. Qual é o efeito de sentido? Tá? Ele está definindo, ele está determinando, ele está caracterizando, ele está qualificando, especificando. É isso aí que você vai começar a trabalhar, entendeu? Aqui no final da aula, eu até eu coloquei um gabarito, né? Mas a ideia não é você copiar só, copiar e colar. A ideia é você se desafiar mesmo. Volta lá, entendeu? Aqui, ó, volta aqui no texto, tá vendo? Evento, filme, heróis. Escreve aí no seu caderno, tá? E aí, o que você... Primeira coisa, evento, filme e heróis. Qual é a classe gramatical deles? Ah, tá. Aí escreve aí do lado. Entendeu? Vai fazendo, vai se permitindo conhecer, aprender, né? Desenvolver o seu aprendizado. Não fica só ouvindo, só espectador não, entendeu? Seja um atuante aí, um ativo, tá? Na sua aprendizagem. Então é importante esse momento de você aceitar os desafios e tentar fazer. É lógico, se houve dúvida, ainda não estou compreendendo muito bem, a matéria é complexa, não tem problema nenhum. Até porque essa videoaula é justamente para que você tire suas dúvidas, para que esclareça, tá? Mas tenta se desafiar aí, tenta responder. Você só passa então para o próximo slide ou dá continuidade aí me ouvindo quando você tiver terminado de colocar suas respostas. Essa é aquela hora em que você pode pausar aí o vídeo, entendeu? E tentar fazer o seu trabalho, tá? Tentar responder. E aí, quando você terminou de responder, não consegui fazer todas não, mas fez a A, então vai lá e confere, entendeu? Conseguiu fazer a B? Ih, professora, a C tava difícil, mas vai lá e confere, sem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Respostas do desafio, ok? Então, olha a responsabilidade, hein? Desafio aí com você, tá? Bom, na letra A nós temos 3 palavras, correto? Evento, filme e heróis. E todas elas são o quê? Se você colocou substantivo, você acertou. Muito bem. São substantivos e eles são, gente, fundamentais para a compreensão do texto, tá? Por quê? Imagina você ler o texto dessa forma. Temos aqui, sim, o maior cinematográfico já criado pela Marvel e também um divertido e épico digno da junção de alguns dos maiores do mundo. Não tá faltando informação aí? Ele tá falando de quê? Temos aqui, sim, o maior cinematográfico. O maior o quê? Cinematográfico, né? E também, agora a gente até sabe, porque a gente já leu. Mas se você pega o texto assim, você vai perceber que tá faltando aí informação. Entendeu? E também um divertido, tá vendo? Ó, um divertido e épico, o quê? Né? Ele deixa a gente sem entender o quê? Digno da junção de alguns dos maiores. Então, assim, faz falta, né? O substantivo, ele é muito importante, tá? E aí, como eu coloquei aí no final, é por isso que a gente pode considerar essas palavras como núcleos. Ou seja, o que é o núcleo? O núcleo é a parte importante, é o centro, né? Então, no caso aí, o substantivo é esse núcleo por conta do que a gente está analisando aí, adjunto adnominal, tá? Vamos então para a letra B.
nós temos as classes em volta desses substantivos, ó. O, que é artigo, maior, que é adjetivo, cinematográfico também é adjetivo, que é artigo, divertido e épico, que são adjetivos, maiores, também adjetivo, e do mundo, também adjetivo, locução adjetiva, né? Muito bem, então a classe gramatical talvez seja mais fácil para você reconhecer. E na letra C? Aí agora ele quer que você diga o sentido do que foi usado aí na letra B, né? Ao lado dos substantivos da A. Então vamos lá, ao usar o não é um artigo? Então ele está determinando o evento. É isso que você tem que identificar. O, que é um artigo, determina o evento. E o maior? O maior não é um adjetivo? Ele está comparando e qualificando. Se você voltar lá no texto, você vai ver que ele usa essa palavra maior tanto para comparar a outros como qualificar esse filme, esse evento, tá? E a palavra cinematográfico? Cinematográfico está caracterizando esse tipo de evento. É um adjetivo, correto? E o lembra que eu falei do artigo indefinido? Então ele está indeterminando o filme, né? Por que ele está indeterminando? Porque há outros filmes também que são divertidos e épicos. Esse não é o único. Então ele está dizendo pra gente que existem outros também, tá? Agora, divertidos e épicos são adjetivos que estão qualificando, ou seja, estão ali de modo positivo, tá? Acrescentando aí características positivas ao evento, ao filme, né? Ao usar maiores do mundo, a intenção é então comparar e caracterizar. Para você dizer que alguma coisa é maior do mundo, você deve estar pensando em outras que são o quê? Isso é menor. Não, eles são os melhores, eles são os maiores. Então você, querendo ou não, acaba comparando a outros, né? E também caracteriza, porque você está se utilizando de adjetivos, tá? E é isso, gente. Percebeu aí? Se você fizer o passo a passo, tá? Dá pra você... Se você fizer aí o passo a passo dessa atividade toda aí, dá pra você identificar as classes gramaticais, dá pra você fazer a análise sintática. É só prestar atenção no passo a passo, observar a posição da palavra na oração, tá? E fazer os exercícios, né? Porque a gente aprende exercitando, não adianta ficar só ouvindo, não. Tem exercício no livro, vai ter folha de atividades avaliativa que eu vou deixar na plataforma, tá? Então você pega lá. E amanhã a gente tem, no caso hoje, você deve estar assistindo, né, a videoaula terça-feira. A gente vai ter a videoconferência aí, eu vou falar mais um pouquinho sobre essa matéria, tá bom? Fica com Deus, tchau, tchau, boa aula.